Olá pessoal, tudo bem? Aqui já 11 e tanta da noite. Eu vou chamar o convidado, na verdade ia ser no Instagram dele, é o Maurício, e pedir para ele se apresentar aqui. Eu vou chamá-lo. A gente tentou lá pelo Instagram dele. Pronto, vou chamar. O tema da live hoje é Paris. Então, tem muito assunto aí, vou fixar. Olá pessoal, Maurício, já te chamei aí. Maurício, conte a sua viagem. Quero saber se esse conte é sobrenome ou se você fez uma jogada aí pro pessoal contar a sua viagem. Acho que você vai falar mais do que eu hoje, hein, Maurício? Farofa francesa, olá. Tá dizendo que o Maurício não pode participar, Maurício. Você deve ter feito alguma coisa nas suas configurações que... Ó, conte é sobrenome, mas ficou legal o trocadilho. E agora, Maurício, que não está te autorizando. Vamos de novo. Enviar. Olá, Michel, meu amigo advogado lá de São Paulo, guri em London aí. Prestigiado, hein? Vamos ver. Acho que não está indo. Se não for hoje, a gente tenta amanhã. Já mandei. Vou mandar de novo, Maurício. E aí, guri? Vou tomar um mate, hein? Tô com saudade do bate-papo. Sobrar um tempinho, me encaixa na tua agenda lotada. E estamos esperando vocês por aqui. Ó, mandei de novo aí, Maurício. Maurício já viajou a 96 países e, curiosamente... Olá! Ei, agora deu certo. Foi, hein? Quanto de Hoje atraso? foi, poxa vida, hoje foi um parto, Daniel. Hoje foi complicado. 15 minutos de atraso. Mas o pessoal... Eu não sei, não entendi por quê. Minha conexão estava boa, eu cheguei a testar a conexão no Speed Aham. Meter, mas não entendi. Depois eu não consegui entrar na sua live para conversar com você, então É, para estranho, mim muito estranho. aparecia, não é possível aceitar. Uhum. Quer tentar no seu ou Mas ficamos aqui? não, agora está aqui. Sabe aquela história? Se está funcionando, vamos deixar quieto, que está melhor assim? Time que tá Melhor ganhando assim. não se mexe. Exatamente. Aliás, bela camisa. Bom falar direto da França aí com você e você de camisa do Brasil. Aliás, nós estamos trocando homenagens aí. Você está de camisa do Brasil e eu estou com Monte Saint-Michel, Pode. um dos lugares mais lindos que eu conheci aí, de E vale. Paris, ou na verdade da França. E, ou seja, algumas dicas que você pode dar para a gente também dessas viagens. Mas vamos lá, já que você falou Vale que falava Paris. ressaltar, vale ressaltar que não combinamos, né? Não foi combinado, não. Mas eu faço de propósito. Eu tô pondo, às vezes eu coloco camisas ou dos lugares que eu visitei, ou das fotos que eu tirei no dia da viagem, enfim, mas foi Você uma boa troca. tem as fotos impressas ou só digitais?
Não, não, eu tenho as fotos só digitais e como Ah, eu que sou o convidado, eu não vou conseguir postar para você aí. Mas tranquilo, mas porque de qualquer modo, preparado para a gente mostrar, né? sim, sim. Eu tinha preparado algumas coisas, mas só consegue mostrar o anfitrião, mas aí minha conexão não estava boa. Mas de qualquer modo, a gente. Eu já postei várias das fotos que eu ia colocar. Eu fiz os histories hoje, então está nos meus histories das visitas, tanto a Paris como pela região próxima, daí de passeios que dá para se fazer bate e volta. Isso você pode contar, orientar melhor para a gente. Quando eu Aham. estive aí, nós fizemos um passeio para Versalhes. Aliás, antes de contar um pouco de mim, deixa eu falar que hoje para mim está sendo uma grande felicidade. Você não sabe disso, mas eu fico te stalkeando constantemente. Eu te Ah, é. acompanho há muito tempo no YouTube, nas tuas Que bom. postagens. Sim, de verdade, de verdade. Você não sabe disso, mas eu acompanhei até teu drama quando teu pai desapareceu um tempo aí, isso já uns É, 2 anos atrás, essa história. Foi, fazia 2 anos, exatamente. Mas sim, você me teve em lembro. Paris depois disso? Não, não. Eu tive em Paris. A primeira vez que eu estive em Paris foi em 2008, então já faz 12 anos. Na verdade, eu estava em Londres e realizei. Sabe, acho que a vida é feita da gente ticar sonhos, né? Conseguir ticar sonhos, ticar vontades. E eu estive em Londres e eu queria conhecer o Eurotúnel, né? Para passar, acho que é uma das maiores obras da humanidade de engenharia. Então eu fui para Paris de Eurotrem. A gente chegou na Gare do Nord, aí em Paris. Eu vi seu destaque. Isso, isso. A gente chegou pela Gare do Nord, fiquei uma semana em Paris e região, então aí a gente foi para Monte Saint-Michel, fomos para Versalhes, que é lindo, maravilhoso, e eu comecei a te conhecer justamente num vídeo que você dava uma dica para evitar essas filas enormes que tem aí quando vai para Paris, para Versalhes, que você É, chega e tem aquela fila enorme para comprar tickets e tudo. E aí, ou seja, acabei te acompanhando, te seguindo. Eu, na verdade, de formação, eu sou dentista e professor universitário. Durante 35 anos eu me dediquei à carreira universitária. Estou me aposentando como professor, sempre gostei de viajar, viajei bastante, eu, minha esposa ou meus amigos. A gente depois voltou para Paris em algumas conexões de voo para fazer alguns passeios menores, mas sempre gostei muito de viajar e estou formando grupos de viagem e com isso estou entrando em contato ou com os guias de outras viagens ou com os guias que eu admiro, que é o caso teu, que foi o Carlos que a gente conversou é. Ele lá falou. isso, o Carlos de Amsterdã. Então, estamos trocando figurinha aí. E eu conheço um pouco da tua vida por conta da internet. Eu sei que você de origem é carioca, já está em Sou Paris dentista já. também. Hã? Sou dentista também. Isso eu não sabia, cara. Essa para mim é novidade. Essa eu não sabia. Mas Você, uma coisa você, você fez faculdade aonde? Lá no Rio mesmo? fiz na UFRJ, lá no Fundão. Putz, olha só, cara. Eu É, conheço muita gente de lá. Olha que bacana, que coincidência. E e quando eu fiz a minha pós eu sou professor de materiais dentários, então biomateriais. Quando eu uhum. fiz a minha pós na USP de São Paulo, tinha um pessoal que era de lá, tinha um professor que Reinaldo Gomes da Mota, que era da UFRJ, inclusive fez um livro de materiais dentários. A filha dele trabalhava lá também na UFRJ, não sei se é do seu tempo. Essa Eu não história já sei. tem aí muito tempo. Eu entrei em 2001, né? Mas esse nome é famoso porque ele acho que era o titular da cadeira. E eu Isso. não sei se a filha dele é Flávio, mas assim, eu não sei, não conheci acho que nenhum dos dois, mas ouvi a história. Uhum, Mas vamos falar de uma coisa que eu achei interessante no teu perfil, porque você uhum, conheceu 96 países, uhum. não é? Sim. Você tinha perguntado antes da gente conseguir entrar online se o Maurício Conte era para contar as É, viagens. Não, meu nome é Maurício Conte. E aí eu fiz um trocadilho, porque o pessoal fala assim, aí, quando eu chegava de viagem, como professor, a gente gosta de ensinar, você pode ver que os próprios histories que a gente posta sempre tem alguma coisa, ou seja, não é só a imagem, a gente procura contar a história, contar o local. Eu me é. lembro de um outro vídeo que você postou falando da Praça da La Concórdia aí, linda, maravilhosa, e toda a história do monumento, do que acontece. Ou seja, eu acho que viajar é enriquecer, é cultura, é conhecimento, ou seja, não é só ir para o lugar, ah, que legal, que bonito, já vi e pronto.
Eu acho que você Ah, tem que é. contemporizar isso, saber da história, saber do tempo, saber do contexto de que aquilo estava acontecendo. Eu acho isso muito bacana. E com isso a gente vai aumentando. Como é que é? Cada vez que você vai fazendo, você vai melhorando nisso. Eu tenho certeza que hoje você é uma pessoa muito mais experiente e muito um guia muito melhor do que você quando começou. Aliás, todo ser humano é assim, a experiência vai nos Claro. tornando melhores. E aí eu fui viajando cada vez mais com isso. Meus amigos foram me convidando para ir junto. Ó, oh, vamos assistir a Copa da Alemanha em 2006. Aí a gente foi, fez um grupo da Copa da Alemanha. A gente foi para a Copa da África do Sul em 2010, rodou o Brasil durante a Copa de 2014, foi para a Rússia em 2018. Esperamos ir para o Catar em 2022. Né? Ultimamente a gente não sabe mais nada. Só esse ano a gente já teve. Eu já tive 3 viagens canceladas. Eu estava na Islândia quando começou o lockdown. Então, uma loucura, mas gosto muito de viagem, gosto muito de carimbos de passaporte, né? Então, e quero voltar mais vezes aí para Paris. E queria algumas dicas tuas. Me diz uma coisa, antes de mais nada, como é que tá, para a gente não ser insensível, né? Só falar de viagem nesses tempos, como é que está Paris? Está voltando à normalidade? Estão abrindo as coisas? Eu vi na internet hoje que parece que algumas escolas estavam voltando a funcionar, mas já teve alguns casos de contaminação de novo por Covid. Com isso, estavam pensando em fechar as escolas de novo. Como é que vocês estão por aí? Eles dividiram a França em duas áreas agora, né? Uma área vermelha, que pega a capital e vamos chamar de a Grande Paris, que se chama Île-de-France, Uhum, e seria como o estado, comparando com o Brasil, né? uhum, E as crianças acima de 12 anos voltaram, mas não toda a classe. Eu tenho um menino de 6, né? O mais novo tem 6 e o outro tem 8. E a escola deu a opção deles estudarem em casa, continuarem a estudar em casa, né? Porque foram 2 meses que eles estavam estudando em casa, através do computador, mas não uhum. com aula online. Eles enviam o cronograma da aula, a criança estuda, a gente corrige, manda para a professora, e aí 2 vezes por semana tinha um encontro, mas só para bater papo entre os alunos e a professora, né? Uhum. Eles dividiram também em fases, então agora restaurantes e cafés, nem todos podem abrir, depende do tamanho, né, do restaurante, do café. Eles estão anunciando que É dia 10, amor? Minha esposa que me ajuda nas datas. Dia 10 ou 12 de junho vai ter uma nova avaliação Uhum. e vão dizer, porque o ano letivo aqui, muita gente às vezes fica na dúvida, né? É o contrário do Brasil, é como nos Estados Unidos, é o hemisfério norte, então as aulas só iam Uhum. até agora final de junho. Então a gente acredita que as crianças até 12 anos vão ter essa opção mesmo de terminar o ano letivo em casa. Uhum. Mas é tudo muito incerto, porque mesmo quando eles fazem os anúncios, eles falam, né, que a qualquer momento podem retroceder e voltar ao lockdown, voltar à proibição de sair. A gente, nos 60 dias, só podia sair 1 hora para correr, né, para fazer um exercício físico, a 1 quilômetro de casa, no máximo, e a Uhum. criança também podia sair para gastar um pouquinho de energia, né? Diferentemente da Espanha, que eles não podiam sair por Para hipótese nada. nenhuma, né? A não ser ir à farmácia, ir ao hospital e as compras, né? Uhum. E Na com uma verdade, atestação. Na verdade, você está falando, né, que as autoridades mudam a opinião, ou eles dão uma data e depois estudam, reestudam, reavaliam. Eu acho que, infelizmente, isso está sendo uma novidade para todo mundo. Nem É, os cientistas, nem os médicos têm as respostas e a gente acaba ficando nessa incerteza, mas só nos resta torcer para que isso passe logo e que a gente volte à normalidade, embora todos estão dizendo que vai ser uma nova normalidade, né? Nós não vamos ser mais da forma que era, ou seja, as viagens em grupos, as viagens de avião vão ser alteradas, ou seja, tudo ainda é muito obscuro, mas vamos torcer para que isso termine logo e a gente possa voltar nesse vício de viajar, de conhecer novos lugares, no caso rever Paris, que é linda, maravilhosa. E eu percebi também no teu perfil que você organiza também grupos
para ir um pouco mais distante. Eu vi uma postagem sua que você estava com um grupo em Bruges, você foi visitar a região da Holanda também, foi isso? É, às vezes, quando o cliente entra em contato antes de determinar o roteiro, a gente consegue sugerir uns passeios mais distantes, como Uhum, Amsterdã, né? uhum, Mas em suma são os passeios de bate e volta, porque uhum, como você fez a São Michel, né? uhum, E São Michel é o local mais distante que a gente vai fazendo bate e volta. E uhum. por incrível que pareça, Bruges está mais perto de Paris do que o São Michel. Então, muita gente não Não, faz não tinha ideia. me tocado. Não tinha É, me tocado, é. Bruges e Bruxelas, você chega mais rápido do que o Monte São Michel. O monte é legal Uhum, porque a estrada é muito boa, tem menos movimento, então não sente muito a viagem. uhum, E aquele local, como você foi lá, né, é encantador, tem todo um misticismo, é muito mítico, né, também. uhum. E a gente não sente quando está indo, né? Só sente na volta o cansaço. Sim, sim. Mas Parece que o Monte Saint-Michel é o segundo ponto mais visitado da França, só perde para a Torre Eiffel, é isso mesmo? então, isso é uma curiosidade. E que tem umas informações na internet, às vezes, que a gente acaba se equivocando, né? Eu não sabia disso, óbvio, e imaginava que a Torre Eiffel era o ponto mais visitado da França. Na Uhum, verdade, é a Disneylândia. uhum. A Disneylândia, essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Ninguém Você sabe que imagina. quando, você sabe que quando eu estive aí, tem uma situação interessante. Nós tínhamos um dia, vamos dizer assim, dentro da nossa programação, bom, um dia para a gente fazer isso, um dia para fazer aquilo, um dia, uma coisa que eu fiz com a minha esposa, que eu recomendo muito em Paris, aliás, como eu te disse, essa foi quando eu estive aí a primeira vez, foi em 2008, foi a primeira vez que eu vi isso e depois eles instituíram no Brasil aquele esquema do Itaú, com aquelas bicicletas que você se cadastra, pega e sai. Aí tem a, como é que é? Velib, é É isso? Ainda Velívia. existe? Velib que faz parte Existe. até do próprio, parte do próprio transporte público, né? Que você É uma, se é uma, par- cadastra. é uma parceria público-privada. Uhum. É. Quando a gente esteve aí, ficou, acho que a gente fez o cadastro, pagou 1 euro para ficar com a bicicleta o dia inteiro. A gente pegou, nós estávamos perto da região da Bastilha, a gente estava num hotel ali na região da Bastilha, e saímos, paramos numa delicatessen, compramos pães, compramos coisas, fomos tomar nosso café lá no Trocadeiro, ou seja, a gente saiu pedalando por Paris inteiro, e parando e conhecendo, passando no centro Jorge Pompidou, foi lindo, maravilhoso. Ou seja, a gente fez um dia para bater Paris de bicicleta e pagamos 1 euro pela locação da bicicleta para ficar um dia inteiro com ela. Mas tinha um dia que nós tínhamos livre, vamos dizer assim. E aí eu peguei e passei para minha esposa e falei assim: ó, nós temos duas opções para fazer um programa de um dia inteiro. Ou nós vamos para Disney, né? Parece que tem um outro parque também, o Parque do Asterix, né? Que é É. ali um herói local, seria o Concorrente Disney francês. local, concorrente francês. Nós temos uma opção para ir para Euro Disney, ou outra opção é ir para Monte Saint Michel. Aí a minha esposa, muito sabidamente, pegou e falou: olha, Disney, a gente já foi na Disney da Califórnia, a gente já viu o Mickey lá, né? Acho que Monte Saint Michel só tem aqui, né? Então vamos no Monte Saint Michel. E realmente foi um belo passeio, foi muito bacana. E em que você pode juntar história, misticismo, como você disse, uma situação única, ou seja, o Monte Saint Michel. É uma pena que eu tinha separado as fotografias para a gente ilustrar, mas isso tem na internet. Quem quiser colocar, põe aí Monte Saint Michel, na França. É um castelo que fica num istmo e que quando a maré sobe vira uma ilha, quando a maré baixa ele está ligado ao continente que vira até o estacionamento dos ônibus. E tem lá também toda uma história de culinária, né? Tem como é que é Madame Marie Poulain, alguma coisa assim que ela faz um É. omelete Omelete famosíssimo. pular, é. Uhum. É interessante sobre o monte, claro, quando não sei como você foi com alguma empresa? Ônibus. A gente foi com uma empresa. Na verdade, a ideia nossa era ir de trem. A ideia nossa era ir por conta. Eu tinha estudado, vamos dizer assim, mas perguntando no concierge do hotel, eles falaram: olha, você pode ir realmente de trem por sua conta, mas não compensa. Você vai ter que sair muito cedo de É. trem. E se você perder o trem da tarde para voltar, você vai ficar preso numa cidade que não tem uma infraestrutura hoteleira tão grande e vai te complicar a vida.
eu acho que é muito mais simples você contratar um passeio, e na época nós contratamos um passeio local, foi uma É, van nos buscar no hotel, aí nos colocou num ônibus, nós fomos, inclusive, por ironia, o guia falava muito bem português, era um rapaz que tinha feito intercâmbio aqui no Brasil na época, e na volta, já a gente volta praticamente à noite de Monte Saint-Michel, eu pedi para ele se haveria possibilidade de me deixar próximo do Batomushi para fazer o passeio à noite, e deu certinho, ou seja, ao invés de ele me levar de volta para o hotel, eu já desci do ônibus, fiz o passeio, peguei Paris anoitecendo, as luzes se acendendo, a Torre Eiffel na época estava azulada, eu não lembro a homenagem a que era, mas foi uma noite incrível e foi um passeio excelente. Mas a gente foi de ônibus com uma companhia contratada. Eu acredito que é é um dos passeios que você oferece para os grupos privados que você forma. isso. Então, uma possibilidade é o trem, como você falou, mas não tem, o trem não chega na beira do monte como o ônibus chega ou como a gente de carro chega, né? Você tem que descer numa cidade e de lá pegar um transporte público para chegar no monte. Uhum. Eu não aconselho mesmo, fica só dormindo lá que vale a pena ir de trem. E por que eu te perguntei isso? Porque é interessante a história do monte, porque sempre foi um local de adoração do arcanjo São Miguel. E depois vocês podem procurar na internet, reza a lenda, né, que o arcanjo São Miguel, na sua última batalha com o demônio, né, com o anjo caído, o diabo, N nomes que ele tem, né, Uhum. ele, num corte que ele fez na batalha, ele cortou uma linha reta que tem sete igrejas da Inglaterra até a Terra Santa, e é um traçado perfeito. E falam que é o corte da espada do arcanjo São Miguel, que para os franceses é Saint Michel, né? Para a gente é o São Miguel. E são igrejas em homenagem ao arcanjo, estão nessa reta até a Terra Santa. E isso remete ao século VIII, né? Primeira homenagem que tem no Monte São Michel é do ano 708. Uhum. Agora que você falou de linha, me veio à cabeça uma situação que também eu acabei vivenciando quando eu estive aí em Paris. Eu tinha acabado de ler, na época, o primeiro livro que teve grande sucesso, grande repercussão do Dan Brown, que foi o Código da Vinci, e ele se passa na igreja de Saint-Sulpice, se Saint eu não me Sulpice. engano. É. Saint-Sulpice, eu fui visitar, tirei uma foto, eu tinha acabado de ler o livro, e tem uma história também. Ela é uma das que estão nessa linha ou nada a ver? Porque tem uma linha que se passa na igreja também, não tem? Isso é muito interessante. Pouca gente conhece, só quem se aprofunda, como você tinha curiosidade por causa do filme, né? A Saint-Sulpice tem uma curiosidade que é no dia do solstício de verão, que lá dentro da igreja os raios solares fazem uma linha, e aí tem todo um misticismo e mítico também, como a gente estava falando do monte também, da igreja de Saint-Sulpice, que está do lado do Jardim de Luxemburgo, né? Você deve lembrar. Sim. E curiosamente, é a segunda maior torre de Paris, né? Só perde para Notre Dame, essa igreja. E ficou muito famosa no filme, porque no filme, aquele louro não, né? Acho que ele é até albino no filme. Albino, isso, Ele isso. mata a freira lá dentro, que ele achou que ela guardava um segredo da igreja católica, né? Mas Sim, é, na verdade eu primeiro li o livro, depois eu assisti o filme, e é aquela máxima, né? Sempre o livro é muito melhor do que o filme. No livro você tem a tua imaginação, a tua mente projetando todas as imagens, e no filme você tem a imagem que o diretor deu e os recursos são muito menores que a mente da gente. Mas eu tinha acabado de ler o livro e justamente ele inicia a história do Código da Vinci, inicia nessa igreja, com o albino matando a freira e quebrando uma pedra onde é, supostamente estaria escondido o primeiro caminho para encontrar o Santo Graal, que é todo o desenrolar da trama do livro, que vai até a Inglaterra, tudo. É interessante que nessa viagem, como eu tinha acabado de ler o livro que eu te falei, eu fui visitar o túmulo do Isaac Newton, que também é citado no filme, que é em Londres, que é dentro da igreja de Notre Dame não, perdão, de... Como é que é o São nome da poucos. igreja?
Saint-Paul, Eu isso. acho que é, não Então, sei. Nunca entrei na igreja de São Paulo, mas interessante saber que o Newton tá lá. sim, sim, tem a igreja, tem o túmulo dele, faz parte também de toda a trama. Como eu te disse, eu estou dizendo de cabeça, porque eu já li o livro há Claro. mais de 10 anos atrás, e o filme depois veio, né, a sequência, que foi Anjos e Demônios, agora mais recentemente com o Inferno, mas é uma boa leitura, uma boa leitura. Eu me É, lembro não, que na época. a igreja Eu não me tá lembro, no corte da espada, não. É, na não. França só tem mesmo lá, é o monte mesmo. A espada só corta a França ali. Aí depois vai Itália, Grécia e chega em Israel. Começa em Londres ou na Irlanda. Eu não sei Uhum. exatamente porque isso, na verdade, é meio que uma. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, né? Ó, falaram que é Uhum. na Abadia de Westminster. Westminster, obrigado. Obrigado por vir, Escócia. É isso mesmo. Na É, Abadia de Westminster, que tem o túmulo do Newton e tem um outro túmulo famoso, e é na Abadia de Westminster. Não é na São Paulo, é na São Paulo. É isso mesmo. e aí, é uma curiosidade, né? Porque o recepcionista do seu hotel te ofereceu o passeio de ônibus. Só que você deve lembrar, o ônibus nas estradas francesas só vai entre 90 e 110, né? E a Uhum. gente de carro ou van, a gente vai a 130. Então também a Uhum. gente chega um pouquinho mais rápido. Sim, Essa sim, é uma sim. vantagem, mas assim, tem muitas empresas que fazem de ônibus e, claro, melhora o custo, né? Diminui o Uhum. custo, na verdade, para o cliente, porque vai com uma galera. Uhum. Outra coisa, eu não conheço, eu não fui. Você forma grupos também para ir conhecer a região dos castelos, das vinícolas, aquele passeio do Vale do Loire você consegue fazer e o que você recomenda? Pernoite no local, com mais tempos, como é que funciona? O Loire está a 200 quilômetros de Paris, então é relativamente perto. E, em geral, a gente faz o bate-volta e 3 castelos no dia. Aí eu Uhum. brinco que a gente faz 3 castelos. O mais importante, o mais bonito e o mais interessante. Porque o mais importante é o Castelo Real, né? O Castelo Real de Amboise, onde os reis ficavam. O Certo? mais interessante é o castelo que o Da Vinci morou, e a IBM, há 20 anos atrás, refez todas aquelas engenhocas e aqueles desenhos e esboços que o Da Vinci muitas vezes nem conseguiu pôr em prática, porque a mente dele era tão avançada e tão à frente do tempo que não tinha material e nem como tecnologia para desenvolver as ideias dele, né? Uhum. E o mais bonito que é o Castelo de Chenonceau, que é aquele famoso construído em cima do rio, né? Que você já deve ter Sim. visto imagem, fotos. Branco com os arcos. Isso, patrimônio entrou como patrimônio mundial da Unesco há 10 anos, então e é um passeio bem completo, assim, esses 3 castelos sem correr, com tempo para almoçar. Só que quem é aficionado, claro, a gente aconselha a gente dormir uma noite por lá, que aí faz 3 castelos num dia e 3 castelos no outro dia, sem tanta correria, né? Mas, como eu disse, em geral, quando o cliente entra em contato, eles já estão com a rede hoteleira, os hotéis, né, engessados. Então, fica muito difícil sugerir, porque aí a pessoa vai pagar 2 noites, né? Já Sim. tinha pago em Uma onde ele Paris. está reservado e a outra não. Exatamente. Então é mais quando vira amigo, e como eu faço isso há 8 anos aqui, muito cliente já segue, eu mando o WhatsApp e falo, Daniel, estou voltando, o que tu acha? E aí é mais fácil de programar, né? E até aconselhar. Uhum. E como você perguntou antes, sair da Holanda é muito interessante, porque a gente passa por 3 cidades na Bélgica, né? Bruxelas, Bruges e a Antuérpia, que é quase já na fronteira lá, né? E depois Roterdã, e quando o Parque das Tulipas, né, Keukenhof, está aberto, não sei se é assim que fala, não, me perdoem o holandês, e termina em Amsterdã, né? Então, quando os clientes combinam, eu já fiz 3 vezes, começa em Paris e depois o cliente volta para o Brasil da Holanda, né? É também um passeio interessante. Você foi lá no Parque das Tulipas?
Eu fui algumas vezes para Amsterdã, mas nenhuma das vezes que eu estive lá era no período da exposição das flores, então eu não É, conheci. Eu cheguei a visitar a região dos Moinhos, aonde tinha as produção de queijos, né? A região de Edam, que tem a produção de queijos, e mesmo ó, os diques, né? Os diques. o Rick falou que a minha pronúncia tá boa do Isso, holandês. Keukenhof. Mas nenhuma das épocas que eu fui lá era período das exposições de tulipas, então eu não consegui pegar. É um Mas mês e meio só, né, que fica aberto. sim, sim, eu tive conversando, como eu te disse, minha última live foi com o Carlos Dondantes É, na Holanda, e ele estava falando justamente sobre isso, que tem um período que fica aberto e é bastante curto perto do ano, mas existe também a possibilidade de se visitar algumas plantações, que ele também oferece esse passeio lá também. Mas lembra é, que eu te falei de ticar sonhos, que a vida é feita de ticar é sonhos? o próximo. Esse é um, não, tem dois aí. Só nessa conversa já apareceram dois. Um visitar que é o Keukenhof, mas o principal é esse passeio que você falou de fazer do Vale do Loire. Eu ainda tenho muita vontade de conhecer. A gente se prende só, principalmente a Paris, mas esquece de todo o entorno, de todas as coisas que a gente tem próximas. E É, eu não tive essa oportunidade. e para quem gosta de vinho, né, você até perguntou no início, que é um outro passeio que a gente faz também, e de champanhe também, mas a região do Loire, que é o maior rio da França, o rio se chama Loire e dá nome ao vale, né? Por isso que é Vale do Loire. É uma grande região produtora de brancos. A gente Uhum, acaba falando muito da Borgonha e de Bordeaux, né? Para quem entende de vinhos, são as uhum. duas regiões mais famosas de vinho na França, mas a França produz vinho em várias outras pequenas regiões, né? E o Loire dá para associar também a uma visita de alguma cave lá para provar os brancos regionais de produtores menores, né? Que também é uma característica peculiar da região também. Uhum. Bom, a França é uma curiosidade interessante, né? A França tem Paris, que é cotada como a cidade de luz, como uma das cidades mais bonitas do mundo. A França tem vinhos maravilhosos ou queijos. Eu já fui fiz um tour uma vez ali pelo sul da França, que a gente pegou a região ali de Lourdes, que eu fui. Ali tem a região de Roquefort, ou seja, então você tem vinhos, você tem um tour que você pode fazer de queijos, você tem castelos, você tem história. Se você quiser ligar com a Segunda Guerra, você tem toda a região da Normandia, que também é muito interessante para se Rica, é. conhecer. Ou seja, tem até a parte religiosa, acabei de falar, me tocou muito. Você já teve em Lourdes? Já acompanhou o grupo para lá? Não é um passeio tão comum, mas coincidentemente eu ia falar isso. Eu fui com uma devota ano passado, uma cliente muito amiga de São Paulo. A gente passou 10 dias entre a região da Provence, descendo em direção a Lourdes, e é muito forte, né? Lourdes você sente a Muito, energia. É. muito, Eu muito. já fui a Fátima, Daniel, você deve ter ido também, né? sim, sim, sim. Lourdes e outro lugar aqui também que é mais próximo, que a gente vai com mais frequência, que é a cidade de Santa Terezinha, que é Lisieux, Sim, onde ela mas eu nasceu, não conheço. onde ela nasceu não, Lisieux eu não tive oportunidade. onde ela estudou e faleceu, né? E também Uhum. é bem forte, a gente visita a casa dos pais, que ela também morou adolescente, e depois ela vai para o Carmelo, e é bem próxima de Paris. Mas realmente Lourdes é bem diferente. Não sei se você Olha, sentiu. Fátima eu tive já algumas vezes. Eu tive em Fátima com a minha mãe, há muitos anos atrás. Minha mãe era devota de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Nós fomos, foi muito bonito. Mas eu estive agora, em janeiro desse ano, eu fui para Medjugorje, na Bósnia-Herzegovina. Também foi bastante tocante. Medjugorje ainda bem menos turístico, um lugar mais difícil acesso, mas muito bacana. E me tocou muito, que foi logo após a perda da minha mãe no final do ano passado. E também a Mas Nossa Lourdes, Senhora? sim, sim, as últimas aparições, vamos dizer assim, eu sou católico, eu tenho a minha crença, mas isso cabe a cada um, ou seja,
Nossa Senhora de Fátima, porque Nossa Senhora apareceu aos pastores lá em Fátima. Sim. Nossa Senhora de Lourdes, porque Nossa Senhora apareceu às pessoas na região de Lourdes. E a mesma coisa, Medjugorje, que é na Bósnia-Herzegovina, para quem não conhece, Medjugorje, muito legal, é onde se tem feito as últimas aparições de Nossa Senhora, onde tem se apregoado as últimas aparições de Nossa Senhora lá em Medjugorje. Então são os três Ah, santuários maiores de aparições de Nossa Senhora. E eu tive agora em janeiro. Mas Lourdes, para mim, foi uma surpresa. Eu nunca vi uma devoção muito forte, pessoas assim, muitos enfermos, muita gente doente mesmo, é. gente em macas, gente com respiradores, vários voluntários levando as pessoas em cadeira de roda, sabe? Assustador, assustador. Mas assustador de ver a devoção, a fé das pessoas nesse momento. Tinha algumas pessoas que a impressão que eu tinha era de que era o último desejo era visitar Lourdes antes da morte, né? Mas impressionante. Foi uma viagem muito bacana. Como pega bem o sul da França, eu comecei ali em Barcelona, passei por Andorra, que para quem gosta aí de carimbinho no passaporte, como eu, É. tem essa mania, foi mais um país esticado. Aí a gente foi para Lourdes. De Lourdes eu passei por cima do Vale do Mil, né? Em português Milau se escreve, que é foi a ponte mais alta do mundo. E eu tinha também essa curiosidade de conhecer. Né? Como dentista, a gente gosta de conhecer ponte, né? A gente trabalha em pontes em escala menor. Então eu fui conhecer essa ponte do Mil e aí a gente fez toda a região da Côte d'Azur. A gente saiu lá para Cannes e foi subindo até chegar em Nice. Nice foi o meu ponto de saída. Carimbou, Mas carimbou o passaporte em Mônaco. sim, exatamente. Carimbei o passaporte em Mônaco. Acho que foi uma dica sua também, não tem? Que você fez um vídeo ou não? Eu estou me confundindo com um outro guia. Que em Acho que foi Mônaco o. você tem. Não, o Mônaco eu não tenho Foi, vídeo, não. não, Não. em Mônaco tem um cara que faz, ele chama Dicas da Europa, se eu não me engano, Ah, mas eu me lembro de um vídeo dele, você tem, tanto no escritório de turismo, que fica no centrinho, bem no centro de Mônaco, do lado do cassino, e o outro, que eles chamam de Marie de Mônaco, que para mim, eu falava, o que é Marie de Mônaco? Eu não é entendi esse Berry. Marie. Né, então, e o Mairie é a prefeitura deles, né, na É. minha ignorância francesa. E na prefeitura você também, você leva o passaporte, chega lá e eles batem um carimbinho como você tendo visitado o Principado de Mônaco. Então foi muito bacana. Então você tem todas essas opções, né, a França é muito rica em opções de turismo, né? Você tem desde Alpes para esquiar, o Mediterrâneo para pegar uma praia, dependendo da data que você for. É maravilhoso, sem dúvida alguma. E E, bom, muita gente esquece que tem o também, para quem gosta, e é uma outra bebida alcoólica, tem duas, na verdade. Uma que não é muito falada, que chama cávado, que é um licor feito de maçã, que é já na região de Lisieux, que eu lhe falei. A Normandia toda tem muita produção de maçã. E lá uhum, perto de Lourdes tem a região de Conhaque. É uma cidade chamada uhum, Conhaque mesmo. sim, E sim. aí já é mais para os aficionados. Mas Uhum. uma dica que eu vou dar aqui, e já que tu é aficionado por carimbo, na próxima vez que vier, lá na Tour Eiffel tem um carimbo próprio da Tour Eiffel. Pode ir lá que eles carimbam. Tá vendo? Preciso voltar para lá para ganhar esse carimbo também. É, Como é que você faz com o pessoal que vai para Versalhes? Assim como você deu a dica de ir com um grupo fechado, de van, para ir para Monte Saint-Michel, que você é mais rápido, você pode aproveitar mais o tempo e tudo. E para Versalhes? Porque Versalhes eu acabei indo por minha conta. Eu peguei o trem suburbano, acabei descendo lá em Versalhes, fui caminhando até o palácio, enfrentei toda aquela fila e depois toda a volta. E aí fica uma dica minha. Aí na volta aconteceu uma situação inusitada. Eu, como caipira, eu sou do interior de São Paulo, eu imaginava que os metrôs funcionassem até altas horas. E de repente estou eu dentro do metrô, voltando para o hotel, o metrô parou, porque chega numa determinada hora, o metrô para de funcionar. E eu fiquei abandonado, entre aspas, numa estação de metrô e tive que procurar um táxi. Ou seja, na verdade, tive que procurar um taxista com um pouco de boa vontade de entender o meu inglês para me levar de volta para o hotel. Foi complicado, foi meio assustador.
Mas, enfim, como é que você leva o pessoal? Também fecha um grupo, leva de van, você consegue um Fast Pass, um fura-fila aí para ganhar mais tempo? Qual é a dica tua aí? Ou o que você costuma fazer com os seus grupos? Então, é interessante porque você falou que foi em 2008 a última vez? Não, a primeira. 2008. Não, a primeira vez 2008. E foi que você foi a Versalhes, né? Isso. Então, é, é curioso porque em 2008 ainda não era o turismo como se desenvolveu nos últimos 8 anos, né? De Sim, 2011 sim. para cá, foi uma explosão mundial, né? O pessoal brinca que são os chineses, mas eu não gosto de generalizar, né? É tudo, mexicano, russo, chinês, coreano, brasileiro, que vem muito, né? E geralmente vem em excursão. E eu comecei esse trabalho em 2011. 2011 para 2012, que eu comecei a trabalhar com turismo. Fui trabalhar, claro, primeiro para uma empresa, porque a nossa vida estava começando aqui. Apesar de querer empreender, eu não tinha condições nem conhecimento para empreender. Então, fui aprender, em vez de empreender, né? Fui aprender esse trabalho. Então, eu fiquei um ano trabalhando numa empresa que tinha 12 vans voltada para brasileiro, era o maior receptivo para brasileiro em Paris, de dois paraibanos. E eu percebia que, olha, 2011, né? Você veio em 2008. Entre maio e agosto, setembro, as filas em Versalhes ficavam gigantescas, mas no resto do ano não ficava. E aí, quando a gente chegava em Versailles no mesmo horário, tanto no verão quanto no inverno, eu percebia que o passeio em si para os clientes era muito mais gratificante. O feedback dos clientes, né, era muito mais. Como eu posso dizer? Eu via felicidade na cara dos clientes quando você pega um palácio vazio, quando você não fica 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas numa fila. Isso é óbvio, né? Uhum. E eu fiquei pensando como fazer para, em plena autoestação, o cliente, que na época era da empresa que eu trabalhava e depois foi o meu cliente, ele sentisse essa satisfação ao longo do ano todo, né? E eu fui vendo que profissionais que trabalham com isso há 20 anos aqui, voltados para o brasileiro, tinham aquela mesma fórmula de fazer o mesmo trabalho. E eu fui buscando brechas no sistema, entre aspas, né, para conseguir ser o primeiro a entrar lá e pegar as salas vazias e proporcionar isso para o cliente ao longo do ano todo, não somente no inverno. E hoje em dia, até no inverno tem fila lá, então foi muito, vamos dizer assim, perspicaz, né, eu ter pensado nisso lá atrás. Uhum. Porque antes, em Versailles, você não conseguia comprar o ingresso pela internet, né? Isso também é o advento da modernidade da internet possibilitou isso, né? Então, Uhum. um dos, vamos dizer assim, macetes é comprar o ingresso na internet. Porque senão você chega lá, não sei se você lembra, você vai comprar o ingresso num lugar e depois você vai para a fila. E Sim, o local, sim. e o local que vende o ingresso abre às 9, assim como o portão de entrada do palácio. Então, tipo, se você chegar lá 10 para as 9, você vai comprar o ingresso para depois entrar para a fila. E a fila já está gigantesca, né? E outra curiosidade que eu percebi e desenvolvi, né, foi o que você falou sobre a questão do trem. Quando você vai de trem, dependendo da região que você está em Paris, você tem que pegar um metrô, depois do metrô Sim. pegar o trem, e quando chega em Versailles, você está a quase 2 quilômetros de distância do castelo. E E vai andando. isso tudo leva tempo, né? E como você sabe, tu é um viajante expert, o tempo na Europa é muito caro. Então, você demorou o dia inteiro em Versalhes e ainda voltou quase de noite e perdeu o metrô, né? Sua experiência Sim, própria. E você gastou sim. o dia inteiro em Versailles. E você percebe, como você me segue já há um tempo, que eu faço Versailles de Verny, que aliás é mais um checkzinho que você tem que dar aí na próxima viagem, né? No Jardim de Monet você ainda não foi. Não, não foi, não foi. Eu fui no Então, de Luxemburgo quando eu tive na Santo Suplicy, que Luxemburgo também é imperdível, é, lindíssimo, e é do lado, né? Mas a gente tem que estudar um e, pouco, ou pegar um guia, né? Como esse que vos fala aqui,
ou você tem que estudar muito para se entender. Mas a gente foi por nossa conta, nós fomos na Santos Suplicy, foi no Luxemburgo, mas não fui ainda em Giverny, não fui, não. Preciso ir, mais um É. check aí. E também, como o Keukenhof não tão pouco tempo, ele só abre 8 meses por ano, né? De 1º de abril a fim de outubro. No inverno também fechado de verniz. Mas o que eu estava dizendo é que o tempo na Europa custa muito caro, né? E a maioria das vezes o cliente vai vir aqui uma vez na vida. Às vezes 4 dias, 5 dias. Então, tudo que a gente pode otimizar e fazer diferente é interessante para o cliente, né? Porque é um sonho. Eu brinco que a gente lida com sonhos, né? Brinco não, é a realidade. E você otimizando dessa forma, a gente faz Versailles de manhã e Giverny à tarde. Ó a Carla que fez comigo aí, ó, falando. É um combo perfeito mesmo. Como perfeito. Porque... E a gente ainda para almoçar, se o cliente, né, quiser almoçar, ou depois eu indico um bom restaurante para almojantar em Paris, também faço muito isso, né? E todo mundo, quando entra na internet, como pesquisa, como você disse, vê que você tem que reservar um dia para Versailles. E, às vezes, numa viagem de 4 dias, se você reservar um dia para Versalhes, você sobra 3 dias, né? Se pensar em ir a Giverny no hotel, sobram 2 dias. Então, essa otimização faz muita diferença. E aí é o horário que eu busco no hotel. Por exemplo, você estava em Bastille, né? Bastille, para chegar a Versalhes, é o outro lado da cidade. Se a pessoa está no Arco do Triunfo, é um outro horário. Isso tudo é experiência. E eu não posso dar aqui de mão beijada para os meus concorrentes, não. Tá certo, tá certíssimo. Uma outra região que eu fui visitar em Paris, aí entra, né, como eu falei, o meu lado de curioso com relação à engenharia, e eu achei lindíssimo, e não é um lugar tão turístico, ou pelo menos não é tão visitado. Eu fui visitar a Bastille, não, perdão, a Défense, onde tem o Largo de la Défense, e outra, é uma região bem mais moderna, é uma região que não tem cara de Paris, né? A gente tem aquela cara de Paris mais barroca, mais rococó e tudo, e lá é bem uma região bem moderna, bem diferente. Eu fui para lá de metrô, foi muito bacana, né? A região de La Défense. O dia eu vou fazer, é que eu tenho que ter tempo para me dedicar, e agora que eu tive tempo, a gente não podia circular para fazer essas coisas, né? Mas eu me cobro, e muita gente me cobra, para eu me dedicar a fazer vídeos no YouTube, mostrando a cidade, mostrando como andar no metrô, essas coisas todas. Mas é difícil, né? E é uma curiosidade, uma dica, principalmente quem vem com tempo para Paris ou uma segunda, terceira vez. As 2 pontas da linha 1, que você deve lembrar, é aquela linha, não sei se na tua época já era automática, mas a linha é toda automática hoje em dia, não tem motorista nessa linha. Não me lembro. E uma das dicas que você acabou de falar é La Défense, né? Que muita gente acha que é Paris, também é um erro. Ali já está fora dos 35 quilômetros. Paris é um rodoanel, né? Ela é rodeada e dentro desse rodoanel, que chama Boulevard Périphérique, tem 20 arrondissements, que são os 20 distritos de Paris. Quando você sai desse rodoanel, você não está mais em Paris. Então ali é uma cidade, na verdade 2 cidades, né? Courbevoie e Nanterre, que fazem aquele complexo que a gente chama de a Manhattan da França, né? Porque todas as grandes empresas foram para ali na década de 80 e 90, porque o centro parisiense ficou muito caro. A especulação imobiliária expulsou essas empresas do centro de Paris. E ali é o final da linha 1, e para quem gosta de modernidade, de algo diferente, é La Défense. E tem um shopping também, o maior shopping dos arredores de Paris é um shopping que chama Quatre Étangs. São as 4 estações, é a tradução do português, e é um shopping para quem gosta de comprar, tem o Uniqlo, tem H&M, Zara, essas grandes lojas. E na outra ponta da linha 1, tem um castelo, que se chama Castelo de Vincennes, ou se for ler Vincennes, né? É um castelo que você consegue ir de metrô, e pouquíssima gente pesquisa ou divulga. Isso é uma grande até curiosidade sobre esse castelo. Você busca na internet, você vê os guias, ninguém oferece, ninguém fala. Eu mesmo tenho dificuldade de falar para o cliente para ir.
Eu, em 8 anos desse trabalho, se eu fui 5 vezes com o cliente avançando, foi muito, sabe? E é um castelo igual esses castelos do Vale do Luar, só que não é divulgado e é uma dica também para quem quiser fazer por conta ou quiser me contratar, é o final da linha 1. Bacana, eu nunca tinha ouvido falar. Realmente nunca tinha ouvido falar. Eu fui de metrô ali do centro de Bastilha, fui para La Défense. Inclusive, uma das estações é embaixo do Louvre, então você está na estação de metrô e vai vendo algumas obras que estão dentro. Deve ser assim ainda, né? Você está dentro do metrô e você vai vendo algumas obras que estão expostas, mas nós fomos até lá. E me chamou a atenção, porque alguns dados que eu tinha diz que todo mundo fala do Arco do Triunfo, né? Sem dúvida, ícone, cartão postal da França, tudo, mas o Arco de la Défense consegue passar pelo vão do Arco de la Défense a Catedral de Notre-Dame inteira dentro do arco, de tão grande que é. E a gente foi, eu subi até a parte do alto do Arco de la Défense, fiz as fotos, então de lá você consegue ver o centro de Paris, como você disse, vai bem longe. Mas nem me atentei ao shopping que você disse que tem na região, porque ir para Paris e passear em shopping não tem muita graça. Eu acho que imperdível em Paris é conhecer a Galeria Lafayette, né? Que aquele vitral da Galeria Lafayette também não tem igual, né? Eu vou ver se semana que vem. Semana que vem. A gente vai a Paris, é o quê? Segunda ou terça? Que a gente está aqui com minha cunhada e minha sogra aqui também, e a gente foi a Paris essa semana, né? Que a gente mora a 25 quilômetros de Paris. E a Lafayette ainda estava fechada e a Printemps, que é a concorrente da Lafayette também. A gente quer mostrar para elas lá. Mas só para elucidar o que você comentou, é muito interessante o Arco de La Défense, para quem se interessar por modernidade e uma vista diferente da cidade de Paris, porque o arco está num eixo histórico, que você pegou o metrô, você foi reto da Bastilha até lá, né? E quando você tá ali na pirâmide do Louvre, com ela nas suas costas, você vai ver o pequeno arco do carrossel do Louvre. E se você se posicionar embaixo daquele arco, aquilo é um eixo histórico, é uma reta perfeita, que vai dividir o Jardin des Tuileries, a Place de la Concorde e o Obelisco de Luxor também, toda a Champs-Élysées, passar por baixo do Arco do Triunfo e vai dar lá no Arco de La Défense. Que eu não sei se deve ter... Eu tenho essa foto de cima, ao contrário, eu tenho a foto de cima da La Défense, pegando o arco até a pirâmide do Louvre lá na frente. E o Arco de La Défense que você subiu, pouquíssimo brasileiro e turista sobe, né? E você pesquisou bem, foi colocado para comemorar o bicentenário da Revolução Francesa. Então, ele é de 1989, inaugurado pelo Mitterrand. Uhum. Meu padrinho era engenheiro, e meu padrinho de batismo, que Deus o tenha. E eu me lembro que ele foi para Paris para participar da inauguração, ou logo depois da inauguração, e ele falava com toda... Não, porque o Arco de la Défense, porque é o maior vão livre, porque não sei o que lá, porque cabe a Catedral de... Então, você pequeno, você vai lembrando disso, né? Então, você quer conhecer. Mas, sem dúvida alguma, é muito legal. Outra coisa que aconteceu comigo em Paris, que foi curioso, nós fomos conhecer a Catedral de Sacré-Cœur, e só depois que eu cheguei na catedral, eu fui de metrô, né, para a Catedral de Sacré-Cœur. Só depois que eu cheguei na catedral que eu descobri que a estação de metrô de Sacré-Cœur é uma das estações mais profundas que tem na França. E aí eu tive que subir tudo até chegar lá em cima em Sacré-Cœur, para depois ainda pegar o bondinho para subir até a igreja. Aquele dia eu caminhei bastante, aquele dia eu sofri. É uma das coisas que a gente paga, porque a gente gasta pessoalmente, porque não contratou um guia ou alguém que te leve com mais conforto, comodidade e rapidez para o lugar que você deseja conhecer. Mas essa estação é uma pegadinha e por incrível que pareça, tem elevador. E eu me lembro, porque eu também caí nessa pegadinha quando eu vim a Paris a primeira vez, que eu morava em Portugal, e veio eu, minha esposa, minha avó e minha mãe, que tinham vindo visitar a gente no Natal, lá em Portugal. A gente morou em Braga. E a gente veio passar o Réveillon em Paris. E aí a gente também viu o mapa, escolheu aquela estação de metrô
e olhamos aquela escada, deve ser mais uma escadinha igual qualquer outra de Paris, né? E minha avó devia ter, tem 10 anos isso, 75, 76, algo assim. E quando você começa a subir a escada, você tá cansado, tá cansado. Quando você tá já muito cansado, você olha para o lado e vê o elevador. E aconteceu isso comigo. Muita gente nem vê esse elevador. Quando eu olhei aquele elevador, eu falei, caramba, tinha um elevador. Pô, mas agora eu não vou nem pegar, porque já subi tanto que não é possível que... Mas tem gente falando aqui que ó, a fez Guima, tá falando que o elevador não funciona. Ah, não, tem vezes que o elevador não funciona. No meu caso, estava funcionando. Eu olhei para aquilo e falei, agora que eu já subi, não vou pegar. E é quase a metade. Ainda tem muita escada. Sim, muito. Absurdo. Absurdo. Uhum. E ali atrás, dessa estação, tem o... que na época que você veio, eu acho que ainda não tinha, tenho quase certeza que ainda não tinha, que é o muro do Eu Te Amo. É um muro em azulejo azul, escrito Eu Te Amo em todas as línguas. É outro ponto aí também. Nós fomos para Notre Dame e a gente desceu depois caminhando, a gente passou pela toda a região de Pigalle, passamos na frente do Moulin Rouge, viemos caminhando no... como é que é? O bar que tem lá, o Lapin, que é do Coelho Esperto. O Lapin Agile. Isso, Lapin Agile, isso. Passamos pelo barzinho, passamos pelo Moulin Rouge. E agora uma opinião pessoal. Eu não sei se isso é mais ou menos como perguntar de Fla-Flu, mas e aí, para quem vai para Paris e vai querer assistir um show à noite, Lido ou Moulin Rouge? É dura, né? É uma pergunta que todo dia quase eu respondo. Assim, depende muito da localização. Aliás, eu estou falando de Lido e Moulin Rouge. Tem um terceiro também. Tem o Crazy Horse. Tem também um que pouca gente conhece, é mais para o parisiense, que às vezes eu indico também, que chama Paradis Latam, que é um projeto do Eiffel para a Exposição Universal de Arquitetura. Todo o desenho do teatro é do Eiffel e é super tradicional e muito mais barato do que os outros. Porque os três que você citou, por serem os mais famosos, né, são os mais turísticos, consequentemente, e os mais caros, né? Se eu não me falha a memória, o Moulin Rouge e o Lido, a última vez que eu comprei para o cliente, estava 115 euros. Então subiu. 100. Eu paguei 100. 115 euros só meia garrafa de champanhe ou de vinho para cada um, ou água, ou o que você quiser beber. E se for jantar, é a partir de 180. E esse Paradis Latam, que está ali no Cartier Latam, perto até das arenas de Lutécia, perto do Instituto do Mundo Árabe, ele é em torno de 90 e pouco, jantar, meia garrafa de vinho ou champanhe, e tem toda essa história de ter sido desenhado pelo Eiffel, né? Porque, claro, o poder do marketing, do dinheiro, faz esses outros serem famosos. Mas voltando à sua pergunta, que a gente tem 2 minutos e meio, passou rápido, hein? Uhum. Eu digo sempre para o cliente, eu vou responder o que eu digo para o cliente. Se você está na região da Champs-Élysées e você consegue ir ao cabaré a pé, como o Lido, por exemplo, porque o Lido está na Champs-Élysées, eu acho que vale a pena você ir ao Lido. Mas se você está em qualquer outra região de Paris e vai ter que pegar um transporte para ir e para voltar do cabaré, eu escolheria o Moulin Rouge. Apesar de ter todo um estigma de que Montmartre é perigoso, que Montmartre tem brigas, e eu sempre falo para o cliente, o nível de violência do Brasil não se compara com o nível de violência da Europa. Então, quando o parisiense fala que uma região é perigosa, é por quê? Porque é uma região repleta de cabarés e prostíbulos e, consequentemente, tem pessoas drogadas, bêbadas, cafetões, prostitutas, e confusões nesse meio acontecem. Mas ninguém vai botar uma arma na sua cabeça, ninguém vai pegar uma arma, ninguém vai fazer nada com você. Mas como tem essa fama de que é perigosa e o próprio parisiense discrimina aquela região, o brasileiro fica com muito medo de ir a Montmartre e ao Moulin Rouge à noite. Mas é o cabaré mais famoso do mundo, foi espetáculo da Broadway, foi filme de Hollywood.
desde o fim do século XIX está aberto, nunca fechou uma noite, mesmo com a Primeira Guerra, Segunda Guerra e a ocupação dos nazistas. Então, é mais tradicional, né? Eu diria o Moulin Rouge. E só para completar, que faltam 50 segundos, significa Moinho Vermelho, né? Porque aquela região ali de Montmartre era muito cheio de fazendas de trigo e de uvas, né? Então, tinham muitos moinhos e o dono do cabaré pegou um moinho de uma fazenda que faliu lá, pintou todo de vermelho e deu o nome de Moinho Vermelho ao cabaré, né? Bom, foi um prazer, a gente pode conversar outras vezes sobre outros temas. Eu só visitei 50 países ainda, não cheguei em 96 como você, mas é minha meta. Também já perdi 3 viagens. Eu agradeço muito a tua atenção. Só uma coisa, como é que é o nome do que você falou que é mais barato? A indicação que você deu aí? Ih, meu Deus. Paradis Latam.